Sejam muito bem-vindos a mais um Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, falando mais uma vez de Medellín aqui na ensolarada Colômbia. Como co-host hoje temos outra vez nosso querido Rafael Lima. Rafa, como que você está? Tá falando da onde? Opa, de volta em Curitiba, estava em terras americanas, inclusive, semana retrasada. Está ensolarado aqui, então aproveitem que inverno tem sol em Curitiba. Mas vamos lá. Muito bom. Como convidado hoje temos uma presença de honra, o Renan Buiatti, de Uberlândia, Minas Gerais, atleta profissional de vôlei com uma carreira já de 24 anos, jogou pela seleção brasileira, participou da fase classificatória da Liga Mundial em 2011, 2013, conquistou medalha de prata no Campeonato Mundial na Polônia em 2014 e em clubes ele já jogou no Brasil, Itália, França, Grécia, Turquia e Indonésia, sendo finalista da edição de 2015 da Challenge Cup. Renan, uma honra ter você aqui conosco hoje. Como que você está? Tá falando de onde? Boa tarde a todos. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Durante as férias eu passo aqui que é a cidade dos meus pais. Então, dando aquela descansada agora entre temporadas. Maravilha. E a gente justamente estava falando um pouco antes de começar a gravação, né? Essa vida de atleta internacional, ela acaba até sendo um pouco parecida com a vida de nômade, de ficar umas temporadas num país aqui, depois volta para visitar a família, depois, né, fica por um outro lado. Como que é atualmente assim, essa rotina, principalmente? Olha, eu não sei mais o que é morar mais do que 8 meses no mesmo lugar desde 2013. 2013 eu comecei cada ano num país diferente, uma cidade ou país diferente. Então, não dá nem tempo de você acostumar com o lugar novo, sabe? Você chega, tempo de fazer a mala, jogar um campeonato, fazer a mala, voltar para casa de novo. É sempre muito corrido, uma vida bem intensa, viu? Eu imagino. Como que... Vamos começar um pouco mais do início da sua história, assim. Como que foi essa jornada para ir do amador para o profissional, assim? Como que você conseguiu se tornar um atleta profissional de vôlei? Olha, eu comecei a jogar vôlei em 2001, eu tinha 11 anos na época, e muito pelo acaso, o técnico de vôlei daqui da cidade, da época, um dos atletas do time adulto, ele frequentava a igreja que meus pais frequentavam. Meu pai tem 1,98, minha mãe tem 1,85, então eles já eram bem altos, eu e meu irmão, a gente na época, não sei, devia ter uns 60, talvez, com 11 ali. Então a gente era duas crianças bem magrinhas e já bem mais alto que os outros da nossa idade. E esse atleta, ele viu eu e meu irmão e falou pro técnico, o técnico apareceu em casa, bateu na casa da minha mãe, sei lá, quarta-feira à noite, assim, eu sou técnico de vôlei da cidade, você tem 2 filhos, né, tal. Foi muito estranho, tipo, o cara, pô, sabendo de tudo, assim, chegou em casa e ele entrou, começou a conversar com os meus pais e chamou a gente para jogar vôlei. Nunca tinha jogado nada, não fazia ideia do que era vôlei na época. E foi 2001 até 2001, 2004. Eu treinei aqui em Uberlândia, na categoria de base. Em 2005 eu fui era o time do Banespa. Teve uma peneira na época, final de 2004, 2005 eu comecei a jogar fora. E foi ali, e aquele ano o Banespa foi campeão da Superliga, do adulto. Então, eu nunca tinha assistido jogo de alto nível, assim, de vôlei, sabe? Então, eu cheguei lá, eu comecei a assistir o campeonato adulto e era o melhor time do Brasil naquela época. Eu fiquei, assim, ó, encantado. Eu falei, nossa, então isso é realmente o voleibol, é assim que funciona, né? E ali, quando eu cheguei ali em São Paulo, que eu comecei a olhar mais profissionalmente, como carreira, como profissão mesmo, sabe? Até aquela época ali era bem novinho, até eu cheguei em São Paulo com 15 anos na época, eu saí de casa com 15 anos, então foi tudo muito novo, muito. Eu estava na escola ainda. O meu irmão saiu naquele ano também. Ele foi para o time concorrente, ele foi para o Pinheiros na época em São Paulo. A gente jogava contra. Então foi assim que eu comecei a enxergar mais profissionalmente o voleibol. Caraca, então você já entrou pro voleibol Se isso profissional? não é chamado, eu não sei o que é chamado, né? É. Pois é, você já Pois é. estava entrando no profissional, então, antes de completar 18 anos? O meu primeiro ano no profissional, no time adulto, foi com 19. Eu estava jogando o Campeonato Mundial Juvenil pela seleção.
Aí terminou, a gente foi campeão mundial, isso foi em 2009. E eu já voltei e comecei a treinar com o time adulto. E aquela foi a minha primeira Superliga, foi em 2009. Eu tinha 19 na época. Aham. Mas acho legal que você mencionou do processo seletivo, digamos, né, de olheiro para o vôlei. É algo que é muito predisposto pela altura também, né? O cara. Caramba, não é. Ah, É bem fácil de fazer, você só olha assim e fala, é aqueles ali. É aham. bem difícil não reparar. Pois é, ajuda muito, tipo, pra jogar, realmente, pra várias coisas na minha vida, extra, quadra, atrapalha muito. Mas realmente no vôlei é uma vantagem muito, muito boa. Para quem não tem o contexto, não viu o Renan jogar ou não viu ele pessoalmente ainda, ele tem 2,17 m? 17. 17, isso. Deve ser fantástico pegar um Baixinho. voo. Ver o Renan Não, se não pessoalmente for é sair de algo emergência, não impressionante, é. cara. Tipo, não acontece. Eu chego quando, às vezes, eu tento fazer o check-in antes e normalmente as saídas de emergência estão bloqueadas para fazer online. Eu chego na porta do check-in, o cara olha pra mim e ele fica com dó. Tipo, ai, não, peraí, já vou resolver seu caso aqui. Tipo, se não for saída de emergência, é assim, ó, complicado, é um voo longo, viu? Uhum. Toda essa parte de poltronas e. Nossa senhora, agora parando pra pensar nesses outros aspectos. Caraca. É, porque agora eu lembrei de uma foto do Montanha do Game of Thrones, até porque eu vi os livros atrás, eu vi que você tá do Sindicato Nerd junto com a gente aí. Eu lembro que eu vi uma foto do Montanha do Game of Thrones pegando um voo, era tipo ele assim. É, pois é. Não, Top, alguns voos que nossa. saem daqui de Uberlândia são aqueles ATR, o modelo, aqueles aviãozinhos bem pequenos, com de hélice. Aí eu entro, tipo, gatinhando, assim, eu tenho que chegar na poltrona um, que é a saída de emergência desses aviões. Eu ando o avião inteiro até chegar lá. Minha nossa. Mas então, você começou a jogar profissionalmente com 19. Quanto tempo você ficou jogando no Brasil mesmo? Foi até 19 até 23. Eu tava no SESI, essa minha última temporada direto, né, no Brasil. Aí eu saí, eu fiquei 2 anos na Itália, voltei, fiquei mais 2 anos no Brasil, voltei para a Itália, ah, depois mais um ano no Brasil, Campinas esse ano, depois França, Grécia e Indonésia. Essa foi a sequência. Ok, então a primeira vez que você foi jogar internacionalmente foi por um clube na Itália. Sim, aham. Foi o time de Ravenna. Aham. Como que você, assim, descreveria essa experiência de jogar fora pela primeira vez, assim? Como que a cultura brasileira de vôlei ou de esporte mesmo, assim, se diferencia de ir jogar num time europeu? Olha, eu acho que eu dei muita sorte. A primeira vez que eu saí do país, eu fui para a Itália. Então, para mim, é o melhor lugar do mundo. Para morar, para comida lá, nossa. O É pessoal já assim, olhava o ó. teu nome e achava que era de casa, né? Eu tenho o meu bisavô, os dois, por parte de pai e mãe, eram da Itália. Eu tenho a cidadania italiana. E então, para mim, assim, depois, quando eu parar de jogar vôlei, é ali que eu vou morar, ali que eu vou ficar, sabe? Direto, que foi uma experiência muito, muito boa. Um país muito bom. E o vôlei na Itália, hoje em dia, é o melhor campeonato do mundo. Os melhores atletas estão lá, todo mundo quer jogar lá. É uma estrutura muito top, assim, sabe? De ginásio, de estrutura dos times, campeonato. É, para mim, eu acho que é o melhor lugar do mundo para jogar também. Até um ponto que, assim, o pessoal muitas vezes, quando tá falando de Olimpíada e tal, sempre tem aquelas críticas de que o Brasil não valoriza o esporte, que, sabe, não tem um certo nível de apoio, mas também como você compararia essa questão de, assim, mesmo financiamento, apoio das federações, estrutura, nível de patrocínio até, assim, que é valorizado, para um atleta no Brasil de vôlei comparado com outros países que você já jogou no exterior? Muda muita coisa ou é algo que é, tipo, é difícil no mundo inteiro? Depende. Depende do país que você tá. Europa, a maioria dos campeonatos ali, da estrutura que eles têm de ginásio mesmo, de time, viagem e tal, sabe? A organização deles ali é outro mundo, assim, ó. Talvez dois times aqui do Brasil se equiparam, sabe? Mas tá muito além do que a gente tem ainda, sabe, no país. A gente tem muitos atletas bons. A matéria-prima de atleta do Brasil é muito boa. Você vê brasileiro, em qualquer lugar do mundo que você vai jogar, tem pelo menos um brasileiro, ou já passou por lá, sabe? Então a gente tem muita gente boa para pouco time aqui no Brasil. Por isso,
a maioria tem que sair, não tem vaga para todo mundo, sabe? E melhor, tipo, vem melhorando com os anos, sabe? Mas realmente tem Polônia, Itália, França, esses países principais assim, tem uma estrutura muito melhor hoje em dia. Mas isso é basicamente uma função de país rico, né? É, querendo ou não, é, sobra mais dinheiro, tem, eles conseguem mais patrocinadores mais facilmente, eu acho, sabe? Não sei, a organização, o jeito que eles fazem negócio lá com o esporte, eles conseguem mais investimento. Porque no fim das Aí, tipo, vão contas. ser muitas outras causas por trás, sabe? Que eu não sei, que acontece, sabe? Mas é isso. Aqui no Brasil, para você montar um time é muito difícil, sabe? Consegue montar um time, consegue uma estrutura boa, patrocínio bom. Se você não ganha ou não chega entre os 3 primeiros, no próximo ano essa empresa vai embora. Sabe? É muito difícil você montar um time e continuar. Que nem o Cruzeiro, acontece com o Cruzeiro. Eu acho que é o melhor time do Brasil, já tem anos já, que eles são a melhor estrutura, o melhor time, e eles mantêm isso, mantêm os mesmos jogadores, coisa que é difícil. A maioria dos times estão renovando todo ano, é muito difícil você ficar no mesmo time, sabe? E eles fizeram certo, sabe? Pegaram o mesmo time lá da base, foram campeões durante muitos anos, e mantém ainda, mantém um patrocínio forte, uma estrutura muito boa, sabe? Eles são um bom exemplo aqui no Brasil. Acho que é algo que a gente até escuta falar de outros esportes, né? O quanto que o brasileiro produz ótimos talentos que no final das contas acabam se desenvolvendo mais no exterior. Até no MMA, por exemplo, que a gente gosta de acompanhar, tem o que tem de lutador brasileiro agora treinando, dando aula, fazendo academia lá nos Estados Unidos, né? Em lugares assim. Acho que é um fenômeno intraesportivo até, do Brasil ter muitos talentos, mas no fim das contas não ter tanta capacidade de desenvolvimento por aqui. E eu tenho um pouco de interesse assim de como que foi essa primeira jornada para ir jogar na Itália, assim, como que funciona geralmente? São essas equipes que já estão regularmente assim, veem os resultados dos jogos e já vão atrás, começam a contactar atrás de propostas. Como que funciona, digamos, esse placement de carreira do jogador de vôlei? Uhum. Mas pelo empresário. Você tem o seu empresário e você. Campeonatos maiores, os outros times acompanham. Já, tipo, já assistem as finais, algum jogo, já sabe mais ou menos quem é quem, sabe, naquele lugar. Ou, se não conhece, o empresário vai e manda um vídeo, os highlights daquela temporada. Olha, eu tenho esses atletas, mostra um vídeo, sabe, com uma edição ali, saque, ataque, todas as competências que o atleta tem, e dali eles escolhem. Então, é mais o trabalho do empresário nessa época de negociação. Entendi. E, assim, quanto. A gente nunca vê quanto rola por trás da cena, assim, né? Mas quanto tempo a gente tá falando, às vezes, assim, entre um. É a parte negócio da parada, né? Porque ainda assim é um trabalho, né? Ainda assim é um business. Exato, assim, quanto tempo na prática as pessoas ficam nessa parte de negociação até ter uma transferência, sabe? É o que a gente tá falando de anos antes até que realmente se executa? Ou pô, ganhou a temporada, nossa, estamos muito interessados e, sei lá, em 6 meses já tá assinado para um outro clube? Não, é bem mais rápido, que agora terminou em maio, mais ou menos. Os campeonatos normalmente seguem o mesmo calendário. Começam ali em agosto, setembro, terminam em maio, mais ou menos, dos anos, todos os anos. Então, ou a pessoa já acompanha, já sabe quem ele quer e já faz a proposta, até mesmo antes de terminar o campeonato, você já tenha, ou você é nova, ou você já recebe proposta de outro time, ou assim, em dias. O time, o gerente do time pega os vídeos do empresário e fala, gostei desse, tal, tal, tipo, às vezes demora, mas às vezes em 1, 2, 3 dias já chega o contrato para você assinar e já tá Não, é fechado, altas sabe? emoções isso aí, né? Eu jurava que era um processo Mas mais eu acho que alongado. teve até uma que ficou meio no ar nessa transição, que é assim. ah, Né, porque você começou numa liga, num clube mais de interior, depois foi para São Paulo, e depois o Internacional. Então acho que, pensando aqui em audiência, acho que a gente vai ter gente que não só é fã, mas que também está pensando assim, que de repente é atleta que está querendo ir. Então tem que ter esse conselho de carreira, assim. Então, assim, tem um limite do que dá para dar de conselho de carreira ou coisas gerais, mas eu acho que também, assim,
eu tô pensando, se eu tivesse nisso, né, eu estaria procurando alguma orientação, ou onde que eu aprendo, onde que eu vou, o que que eu deveria pensar, né, se eu quero ser um atleta e ir para fora, qual que é a rota, o que que você tem para dizer para essa galera? Olha, tudo se resume em você jogar bem. A sua qualidade vai decidir para onde você vai, sabe? Não é treinar, treinar, treinar todos os dias. É o caminho. Não existe caminho fácil, sabe? Não tem como cortar, pegar um atalho. É você treinar, você ir bem durante aquela temporada e aparecer para um time maior, o maior para fora. Tem, querendo ou não, os QIs da vida, quem conhece quem, empresário, sabe? Isso ajuda também. Mas qual melhor você for nessa temporada, mais fácil vai para você, mais fácil vai ser você conseguir um time na próxima Ou deixa eu temporada. fazer uma pergunta um pouco menos genérica. Qual é o que que você queria ter ouvido ou ter ouvido mais cedo que te ajudou bastante? Hum, é até, tipo, não eu queria ter ouvido, que eu sempre, ali no Banespa, eu já desde novinho, naquela época, era o melhor time do Brasil, a gente era o Nauber, Escadinha na época, sabe? E o Vinhedo era o levantador, hoje ele é o meu empresário, ele jogou naquele ano que eu cheguei. Mas muita coisa você só aprende com o tempo. Por mais que você ouça naquela época, quando você é mais novo, você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir ser regular do jeito que você deveria ser. Isso, para mim, para o geral, acho, para todos os atletas, o mais difícil é você ser regular. Jogar bem uma outra vez, ganhar um campeonato, ganhar um jogo, não é tão difícil. Mas agora você ser regular sempre, durante toda a temporada, isso é, eu só consegui aprender com o tempo, depois ali dos 28 para frente, sabe? Infelizmente, eu perdi várias oportunidades, tipo seleção. Eu joguei na seleção brasileira dos 17 até os 27 anos, até 2017, foi o último ano que eu fui. E eu acho que o meu auge foi após isso. Foi 2018, 19. Então eu não voltei mais para a seleção depois de 2017 e foi essa época que eu cheguei, consegui chegar no meu auge, sabe? Muito mais pela a minha cabeça daquela época do que o físico. Que o físico até era um pouco melhor. Uns 10 anos atrás eu saltava até um pouquinho mais, tinha um pouco mais de resistência, mas a cabeça manda assim, ó, tipo, o seu pensamento que você consegue controlar de ansiedade, de antigamente, com 20 e poucos anos ali, eu errava o primeiro ponto do jogo, eu já começava a pensar na próxima temporada. Falei, nossa, meu Deus, ninguém vai querer me contratar no próximo ano. E, sabe, e você entrava naquela espiral louca de ansiedade, entrava no buraco e para sair dali, tipo, a ansiedade assim, foi uma coisa que me atrapalhou muitos, muitos anos, sabe? E você aprende com o tempo, você aprende errando, acertando, errando, errando de novo, treinando, sabe, tendo outras oportunidades, mas eu acho que isso é o mais difícil, você ser regular, sabe? Acho que esse é um aspecto também que, assim, é muito importante. Você mencionou que, sabe, tem que treinar, tem que se esforçar, não tem um atalho, mas é interessante falar dessas habilidades, digamos, não diretamente relacionadas com a skill do vôlei ou com a skill do esporte, mas sim essas outras habilidades pessoais, interpessoais também, e nesse caso o próprio de manter um emocional estável, né? Para quem já teve que entrar em qualquer tipo de competição, cara, ou, sabe, até pessoal que faz teatro, apresentações, atuações, qualquer coisa, às vezes que você tem que mostrar o seu melhor e ter uma audiência ao redor te vendo, sempre tem aquela coisa da ansiedade grande que você tem que aprender a dominar e controlar. E imagino ainda mais, né, jogando a nível de seleção e Liga Mundial. Essa, essa final nossa agora da Indonésia, de 2 meses atrás, devia ter que no mínimo umas 15 mil pessoas no ginásio, tinha gente até no teto quase, tava assim, ó, lotado, calor, nossa, tava muito quente aquele dia, e foi assim, um time muito bom do lado de lá, sabe, a gente conseguiu fazer, a gente perdeu, a gente terminou em segundo esse ano lá, mas foi um 3-2 assim, sabe, e gente gritando, e te xingando, e emoção do jogo, acerta, erra, sabe, que nem eu falei, quando você consegue realmente controlar, você tá focado ali, parece que não tem ninguém assistindo, sabe? Você esquece totalmente
em volta do que está acontecendo e você foca na bola, foca nos seus companheiros de time ali, sabe o que tem que fazer no próximo ponto. Depois que você entra no foco ali, você esquece o que está em volta, sabe? É bem, bem legal. Acho que esse é um aspecto particularmente interessante do vôlei, que como ele é tão, sabe, tão imediato o tempo todo de saque, corte, bloqueio, recebimento e tal, não dá tempo Não é tipo futebol que a qualquer momento tem nada acontecendo. não dá pra sua mente devagar, sabe? Você necessariamente tem que estar presente ali, porque a bola vai vir a cada 30 segundos, no máximo 20 segundos, tá vendo bola no campo outra vez, né? Você não tem descanso. Acabou um ponto, você já tá olhando pro cara que vai sacar do outro lado, é muito dinâmico mesmo. Numa outra assim, habilidade fora das quadras, eu queria perguntar assim, o nível de valor que tem, pelo menos no seu setor, é a questão do idioma. Assim, até que ponto o inglês se faz necessário aí para conseguir uma proposta internacional, uma primeira proposta, e até que ponto os idiomas locais desses países você nota que tem alguma necessidade ou um nível que precisa aprender para realmente conseguir jogar? Em inglês é o mínimo que você tem que saber para. Não precisa falar fluente, mas falando em um intermediário, eu acho que eu não teria coragem de sair do país sem falar no mínimo inglês, sabe? É muito mais. Você sabendo falar inglês, tipo, Itália, tipo, ou não, independente do país, se você está numa cidade maior, capital, alguma coisa, você vai conseguir conversar até fora, extra quadra, sabe? Você consegue fazer as suas coisas, resolver. Mas eu fui para uma cidade muito pequena, interior da Turquia. Eu não conseguia fazer nada. Se um dos meninos turcos que falavam inglês saísse comigo na rua, eu não conseguia ir no mercado. Assim, impossível. Nem com mímica, sabe? Nesses casos, assim, é muito difícil. Mas Sorgun chama a cidade. Dá 2 horas da capital, de Ankara. Para a direita. Né? E Itália, eu cheguei, tipo, parece muito. Italiano a gente consegue entender se a pessoa fala mais devagar. Depois de 3 meses eu comecei a já querer arranhar o italiano, mesmo sem estudar, sem nada. O italiano até que foi mais tranquilo para aprender. França, sim, se você não estudar, a minha esposa conseguiu aprender. Ela aprendeu em 8 meses, assim. Ela fala um francês intermediário bem, assim, sabe? Ela estudando, tendo aula online. Ela achou um curso online, tipo, ela estudou bastante. Hoje ela fala um francês muito bom. Ela, tipo, a gente ia em algum lugar na França, ela comprar alguma coisa, e, tipo, e lá, se você não fala francês, os caras, qualquer atendente, os caras já não estão nem aí pra você, não te trata bem, sabe? Então a gente chegava num lugar, alguma coisa, eu falava, vai amor, faz a sua mágica aí, vai falar francês. Já, a recepção já mudava Traz a totalmente, simpatia assim, pra gente aí, né? né? Não. E na Indonésia, tipo, os meninos do time falavam muito mal, assim, era bem difícil, tipo, o inglês com muito sotaque era bem difícil de compreender eles, assim, sabe? Eu tinha que falar frases muito simples, sempre no presente. Você fala que nem um índio, tipo, tem que falar muito, tipo, português muito errado, assim, eu falo um inglês muito errado, só no presente, você não pode mudar o tempo, porque senão já ninguém vai te entender mesmo, sabe, ó, bola um pouco mais alta, não, fora da rede, tipo, palavras soltas, assim, sabe, deu para entender, sabe, eu consegui, tipo, me virar, assim, mas era uma comunicação bem difícil, qualquer coisa, se precisasse falar alguma coisa mais complexa, chamava o gerente do time, que a maioria dos treinos ele ficava assistindo o treino ali do lado de fora, ele traduzia, já ajudava um pouco mais. O técnico era cubano, então já era mais tranquilo também com ele, pelo menos, sabe? Mas é uma barreira muito, muito grande. O idioma quando dá tudo certo, você não precisa falar nada. Você fala da mímica, tá ganhando o jogo, tá ganhando, tá bem no campeonato, ninguém vai te cobrar, ninguém fala nada. Mas o problema que acontece quando começa a dar errado as coisas aí, um problema pequeno vira vezes 10. Que daí você pode até saber falar, mas se você não souber falar do jeito que você quer, do modo, sabe, é complicado. Quando chega problema, é muito pior. Comunicar em outra língua é difícil, agora brigar em outra língua tá uma discussão. E você tá querendo traduzir aquilo que tá na sua cabeça do jeito
que poderia não gerar mais briga ainda, você não consegue falar de um jeito correto. Tipo, você fala o que você queria, mas não do modo que você queria. Aí já começa a treta, o cara já começa a te olhar meio estranho. É difícil. O idioma é bem complicado. Como acaba sendo, então, assim, a composição das equipes atualmente? Você, assim, nas equipes internacionais que você jogou, era, sei lá, poucos estrangeiros, menos de um terço, ou a maioria eram pessoas de vários países diferentes que aí acabam se unindo para o inglês? Porque imagino que é uma situação muito diferente se é você com, sei lá, toda a equipe de gregos, ou se tem um cubano, tem um italiano, tem um grego, todos tendo que comunicar em inglês, não? Sim, varia de país para país a quantidade de estrangeiros que você pode ter. Na Indonésia eram dois estrangeiros por time só. Aí na Europa vai E senão só vira variar time de mais. estrangeiro Pode mesmo, né? ter. Que é palhaçada. Tipo, é um limite estatutório. É só. Isso existe, por exemplo, Sim, em League of Legends, que tipo, coreano é muito melhor que brasileiro. Então, se não limitar, todo mundo vai fazer time de só coreano. Então, os países assim, eles têm que fazer isso, senão Essa é a lógica, é pra palhaçada, né? Você vai ter um. Sim. E na Indonésia eram 2 estrangeiros por time. Aí na Europa vai variar mais, porque tem o limite para extracomunitário. E os comunitários ali da União Europeia, alguns campeonatos não tem limite, sabe? Então aí vai vir um polonês, um francês, um italiano, e eles têm que falar inglês de qualquer jeito. É da Europa, mas o idioma já é diferente, então o inglês vira praticamente 90% de todos os lugares que você for jogar fora do Brasil é inglês que você vai falar. Deve ser um jeito bem legal de conhecer gente diferente, né? É muito diferente, viu? Todo ano é assim, ó, uma galera do Irã, Canadá, tipo. O bom é que a maioria da galera é gente boa, sabe? Os caras são gente boa. Tipo, você tem que fazer amizade. Não tem, tipo, aquela é a sua família, você vai ver mais eles do que a sua esposa nos próximos 8 meses. Então, o atleta já chega com a mente aberta, já chega querendo fazer amizade, querendo conhecer, tipo, já, querendo ou não, tipo, já a maioria das pessoas já são gente boa do início, já, sabe? E aí, menos quando começa a perder. Começou a perder, aí É uma profissão que não tá dá pra mal no ser antissocial, né? campeonato. Você tem que virar melhor amigo dos caras e acabou, né? Você depende. Você não pode encostar mais que uma vez na bola. Então você vai depender dos 6 que estão em quadra ali, sabe? Você tem. Quanto melhor amigo você for deles, principalmente o levantador, melhor vai ser a sua vida ali. O levantador, você tem que tratar ele assim, ó, muito bem. Que senão, quando você não é amigo do levantador, principalmente para atacante, e eu sou fominha ainda pra caramba, se desse, eu queria receber todas as bolas do jogo, sabe? Então. O levantador é uma pessoa bem especial que você tem que tratar ele ali no time. Senão não E recebe o nesses levantamento. países, assim, parece pergunta um pouco óbvia, mas assim, você joga viajando, né? Não fica só em uma, duas, três cidades. Tipo, roda o país inteiro jogando. Também, então, é um bom jeito de ir. Pô, como é que eu rodei a Indonésia inteira? Eu rodei a Polônia inteira, rolou a França inteira jogando. Pô. Eu já não acho bom, depois de tantos anos. A pior parte pra mim é viajar. Se todos os jogos fossem na minha cidade que eu tô morando naquela temporada, melhor coisa. A viagem pra jogar, assim, é muito cansativa, muito estressante. Você sai muito, tipo, de madrugada, às vezes de manhã, chega na hora do almoço, aí almoça, você tem 2 horinhas ali pra dormir um pouco à tarde. À tarde você já tem que treinar, volta pro hotel, dorme. No dia de manhã você treina antes do jogo, joga à noite e já volta no outro dia de manhã, às vezes, sei lá, 5, 6 da manhã, sabe? Então 3 dias praticamente você não dorme direito. Isso toda semana. Jogo fora, jogo em casa, né? Para mim, essa é a pior parte, a viagem. Aí você fala, você conheceu o mundo inteiro, muitas cidades. Você não consegue. Você chega, você conhece o ginásio, o aeroporto e o hotel e vai embora. Você tem 2 horas para ir na praça, sei lá, tomar um sorvete e você não vai querer sair do hotel porque você está cansado. Não, eu preciso descansar porque eu tenho jogo hoje à noite, sabe? Então, você não conhece a cidade. Você conhece o ginásio, hotel e aeroporto. E A é isso. viagem acaba sendo mais Isso que fora de ia ser a minha temporada, próxima né? pergunta. Tipo, dá pra conhecer viajando, mas pelo jeito não, né? Depois de eu ter falado, não pode todo mundo combinar de ser uma cidade, não. Mais fácil. Pois é, muito, muito Fica mais em difícil. hotel do que em casa. Aham. Quando começa a temporada, é assim, você tá fora 3 dias da semana. Isso que eu queria perguntar, assim, também, é uma queixa até dos nômades não atletas, que é essa questão de como manter forma, como manter uma rotina, né, saudável quando você está tendo que viajar muito, porque, né, acaba que
tem que ir para uma academia diferente, não sabe o que tem, às vezes até de comer, ou sabe como se estruturar. De certa forma, acho que para a parte de atleta profissional, o próprio time cuida mais da nutrição para vocês, imagino. Mas como você, assim, vê o seu próprio desempenho tendo que viajar tanto, dormir pouco, assim, como que você se mantém em forma? Por ir com o time, a gente já tá. Tipo, eles já fazem o esquema, já. A gente já chega, já tem aquele ginásio, aquela academia pra gente treinar, o horário, sabe? Então a gente segue a programação. Mas falando de comida, de alimentação, é cada um por si. Você vai de acordo com a sua consciência. Né? Assim, alguns times têm apoio de nutricionista e tal, mas na hora que você tá no buffet ali, é a sua consciência que vai mandar. Nossa, eu tô imaginando Né? o time, mas o reserva, uma dúzia de maluco de 2,10 m atacando o buffet. Deve ser um evento. Não, tem que chegar cedo. Você tem que chegar cedo, senão você tem que esperar a segunda. Eles reporem o buffet ali. Dá briga. E Renan, como que funciona assim na parte migratória? Imagino que você, como brasileiro, não deve ter tido assim tanto problema, mas já teve, por exemplo, você mencionou companheiros de time iranianos. Assim, como que fica quando tem que jogar alguma coisa internacional? É difícil ou geralmente consegue algum visto extraordinário por conta do esporte? Já ouvi várias histórias já, e principalmente do Irã, de Cuba, para ir para algum campeonato nos Estados Unidos é difícil. Eles têm que começar a fazer o visto bem antes, sabe? Às vezes não dá certo, às vezes tem que ir na embaixada de novo. Então eu já ouvi algumas histórias de pessoas não irem para alguns lugares, alguns campeonatos, pelo país ter alguma divergência, sabe? Né? E que nem você falou, por ser brasileiro, acho que a gente é bem-vindo em todos os lugares, sabe? Eu nunca tive problema de visto, assim, sabe? E também, o que não tem motivo por negarem o meu visto é que eu já tenho um contrato. Então, o meu visto é de trabalho, com um contrato, sabe? Então, só isso aí já te dá aquela garantia que você vai ser aceito com certeza. Já desenrola o visto de Mas se o trabalho, cara né? tentar fugir e ficar no país ilegalmente, é fácil de encontrar. Pois é. Tô procurando a maior pessoa que você já viu na vida. Ah, tá ali, ó. E até que uma dúvida, né? Visto de trabalho geralmente não é o visto que a gente mais faz aqui na CETI, justamente que a gente tem a maioria de clientes mais trabalhador remoto, empresário e tal. Mas dos países que você já foi trabalhar profissionalmente, como que foi assim a diferença entre agilidade, por exemplo, nesses vistos de trabalho e mesmo burocracia, sabe? Quais foram mais tranquilos, quais talvez tiveram algum perrengue no meio do processo? Desses que eu já fui à França, foi o que mais deu trabalho. Você liga, ninguém te atende, você manda e-mail para 10 e-mails Eu ia ter diferentes. chutado Grécia, mas França. Nossa, a França foi pior que a Grécia. Eu acho que o país que a gente mais bate é É, Canadá, o segundo é França. cara, lá a burocracia é assim, ó. Nossa, é complicado. É aquela galera que gosta de trabalhar, sabe? Ele te atende num bom humor, assim, ó, querendo resolver seu problema. Nossa senhora. Complicado, viu? Qualquer coisa que você precisa resolver de governo, e- a gente ganha o cartão de saúde que eles têm aqui na França. Eu só fui pegar meu cartão no último mês da temporada. Tipo, eu tava indo embora, voltando pro Brasil, chegou esse cartão em casa, sabe? Não preciso mais, obrigado. Tipo, Até porque atleta profissional quase não lesiona, né? Por precisar, né, de acesso à pois é. saúde. Caraca. Entendi. Já fica avisado para os potenciais atletas aí, vendo ofertas de clube, levem isso em consideração também, né, nos critérios É, de escolha. É, uma dúvida assim que eu tenho, você mencionou dos mercados que você já jogou, né? Quais são os mais fortes, mais desenvolvidos. Mas do que você escuta também de colegas do panorama mundial, tem algum outro país assim que é grande e relevante no cenário do vôlei atualmente? Não sei, Estados Unidos ou algum que a gente talvez não pense tanto. Sei lá, tem alguma coisa no mundo árabe, por exemplo, agora que estão investindo bastante? sim, sim, tem vários times bons ali no mundo árabe. Catar, Dubai. Então tem. Cada vez mais tá melhorando o nível deles lá, sabe? Eles estão investindo bem. Lugares bons para morar, algumas cidades mais turísticas ali. E a Indonésia.
podem só 2 estrangeiros por time, mas eles estão investindo bastante, sabe? Estão perto dos últimos anos, o campeonato deles, as nossas finais ali foi tipo um nível bom, Uhum. sabe? Bom para Brasil em comparação, sabe? Europa, no geral, ali são uns campeonatos fortes. Polônia, Estados Unidos não. Eles têm uma liga profissional, começaram agora, mas só os locais ainda, sabe? O feminino já estão investindo bem, estrangeiras e tal, mas o masculino ainda não, sabe? Eles É que estão no começando você alto, você ainda. vai pro basquete, né? Pois E tá é, pensando, você né? compete com matéria-prima, né? Aham, para eles lá. Então, tomara que eles comecem a investir mais também no campeonato masculino deles. Né? Eu daria briga para quem fosse jogar lá, viu? Eu ia querer com certeza. E Né? dos países que você passou, né? França, eu acho que se alguém da sete estiver interessado em ir pra lá, a gente desaconselha muito fortemente. Itália, você falou muito bem, mas um país que eu fiquei curioso foi Grécia, né? Porque tributariamente, não sei como é que tá, inclusive eu lembro que era meio complicado, mas talvez tenha algumas mudanças. Mas para quem é numa digital, quem quer dar uma passeada, é um destino turístico fantástico. Mas assim, você também teve a experiência de viver lá, né? Quanto tempo você viveu lá? Como é que foi? Conta pra gente isso, porque eu fiquei curioso, eu acho Grécia um país lindo, assim, e cheio de história também. Não sei se deu pra ver, mas... Eu já não tive muita sorte. A cidade que eu morei, na Grécia, era uma cidade fronteira com a Turquia, a última cidade da Grécia. Então, uma cidade muito pequena e não tinha nada, nada para fazer. Tinha um centrinho, são 3 ruas com a praça principal ali que tinha café, restaurante. E normalmente os times dão carro para você durante a temporada. E esse time não me deu, eu fiquei sem carro lá. E o lugar mais próximo para eu conseguir alugar um carro era uma cidade de 1 hora e meia, que era Alexandrópolis. Então, eu tava preso, eu fiquei preso ali. Tinha vários dias de folga que eu poderia. Eu tava 1 hora e meia de Istambul ali, de carro. Atravessava a fronteira, já tava ali em Istambul. Bulgária, vários lugares, ou até na Grécia mesmo, ali, outras cidades que eu poderia ir nessas folgas, final de semana e tal. Eu fiquei em casa preso porque não tinha como eu sair dali. E não foi muito legal essa Parece que é em questão de intencional do moradia time, do né? Como é que a lugar. gente faz pro atleta não fazer merda? Coloca lá na... Não sei, ó, você vai descansar, você vai ficar quietinho aqui em casa. Eu te contrato o Neymar, beleza. Onde que nós vamos colocar o CT? No interior de lugar nenhum. Não vai aprontar. Pois é, então a Grécia ali eu deixei de conhecer muita coisa por eu não conseguir sair da cidade. Não tinha algum lugar que eu poderia alugar um carro, por exemplo, sabe, se eu Uhum. quisesse. E a cidade, por ser na fronteira, 90% da população dos trabalhos ali era exército e polícia. Então era exército e polícia a cidade inteira. Tipo, lugar muito seguro, ninguém trancava casa, carro aberto, com Massa. vidro aberto. As crianças de 5, 6 anos, com os amiguinhos da mesma idade, andando na rua, 10 horas da noite, um bando de crianças sozinho, assim, sabe, andando sozinho à noite. Tipo, eu falei, gente, essas crianças estão sem pai, sem mãe aqui. É um lugar muito seguro, sabe? Muito tranquilo, assim, mas que não tinha muita coisa para fazer. É, Entendi. de um país que quase nem tem rixa, né? A Turquia quase nem tem problema com a Grécia, pessoal. Nossa, era. Elas são super Tipo, amigáveis, gente. Que é isso? alguns jogadores desse time meu da Turquia, eles trabalhavam, tinham um emprego fora vôlei. E alguns eram do exército e outros da polícia. E tinha um da polícia que trabalhava na fronteira. Então ele falava umas histórias assim que você não acreditava. Era tipo, tentando entrar ilegal, cruzando o rio, nadando, pulando a cerca. Era as histórias tensas assim que ele tinha presenciado E já. também faz sentido, né? Você coloca o cara joga vôlei, ele tem 2 e 10 trabalhando bloqueio. Coloca pra trabalhar na fronteira. Parece Pois é. instintivamente vai dar certo. Faz sentido, né? Renan, até essa experiência, assim, né? Você jogou tanto na Grécia quanto na Turquia. Apesar de serem países com rixa, foi algo diretamente relacionado, assim, de você ter jogado na Grécia e o pessoal da Turquia ter te notado por ser algo que talvez acompanham os jogos vizinhos? Ou não teve nada a ver um trabalho com o outro? Não, nada a ver, porque foram vários anos depois. Eu fui para a Turquia em 2018, por aí. Então a Grécia foi muitos anos depois. Não teve nada a ver, assim, Entendi. não. E não chegou a ter algum, sabe, opa, esse cara já jogou na Grécia? Sabe o que falam assim de que o cara visita Israel, depois vai para um país árabe e o pessoal fica, opa, peraí. Não chega a ter nada disso. Não, acho que. Não, no esporte, assim, não, não tem muito essa rixa, assim, não. Aliás, uma coisa que
É um assunto que eu trago quando a gente entrevista pessoas, porque também é um aspecto que a gente precisa lembrar, né? Você falou que você é casado, né? Como é que é ter passado em tantos países, ter essa vida? Porque eu não sabia disso antes, então eu sempre pergunto, pô, como é que é a vida? Mas daí, porque eu até ia falar, pô, deve ser difícil manter o relacionamento, mas pelo menos você já é casado, isso facilita, mas como é que é isso? Tipo, como é que também é pra ela trabalhar, ou não? Como é que funciona isso? Uhum. É complicado. A minha esposa, ela era arquiteta, então quando a gente começou a namorar, 6 meses depois a gente começou a morar junto, eu estava jogando em São José dos Campos, na época ali em São Paulo. Então ela largou o emprego dela, largou a vida dela para vir morar comigo, que era o único jeito da gente ficar junto. Alguém tinha que ceder, sabe? E já tem 5 anos já que a gente está morando junto, mas ela até hoje de questão de mudança e notícias em cima da hora, sabe? Vamos para onde? Não sei. Aí aparece um contrato para tal lugar e a gente tem que estar pronto em 3 semanas, aí fazer visto e fazer mala, o que que leva, o que que não leva, pesa a mala, faz. E a gente tem 2 gatos ainda. Para levar o bichinho é mais difícil você levar 2 gatos que 2 crianças, assim, ó, muito mais difícil. A criança é muito mais fácil. E cada país tem a sua regra para entrar o gato, o animal, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ela fica muito ansiosa. Ai meu Deus, os gatos não vão poder ir, o que que eu vou fazer? É difícil. Para quem. Eu já tenho muitos anos que todo ano é isso, todo ano nessa época de férias é isso. Para onde que eu vou? Não sei. Daqui um mês eu fico sabendo e a gente vai ter 2, 3 semanas para arrumar tudo e ir embora. Então eu já estou mais ou menos acostumado com isso, sabe? Mas ela, de 5 anos, ela não conseguiu se acostumar ainda. E é ruim, você não consegue programar nada. Eu tô de férias aqui, eu não consigo fazer uma viagem mais longa, porque eu não sei que dia que eu tenho que estar pronto para sair do país de novo, sabe? Isso eu acho ruim. Eu não consigo programar uma viagem com 2 semanas de antecedência. Assim, é na hora, vamos viajar, vamos. Tem essa data. A gente vai, compra 2, 3 dias antes e vai, sabe? Isso é uma coisa que muito ruim, sabe? Você não conseguir se programar, você não tem data, É é mais viver no complicado, sabe? momento, né? Sim, sim, deu aquele dia. Que nem a gente quando a gente tava na França, a gente passeou bastante lá. Tinha muito lugar legal para ver. A gente tava. Às vezes a gente ia fazer compra no mercado na Bélgica, dava 15 minutos. A gente tava na fronteira com a Bélgica. E daí ela fazia os roteiros lá, tá? Cidades pra gente ir um dia, 2 dias, 3 dias de folga, sabe? Já tinha, a gente vai ter um dia final de semana. A gente já olha o que daria para fazer em um dia e já cumpria aquela cidade ali, sabe? Então, já era meio programado para, dependendo quantos dias eu teria de folga, o que a gente poderia fazer. Mas tudo em cima da Sim, hora acaba também. sendo um roteiro de viagens muito menos de férias e mais de microférias, né? Vamos visitar aqui e volta, vai aqui e volta. Sim, aham. Mas eu tô pensando de um lado também, assim, é mais espontâneo, né? Porque é aquela famosa, né? Só se decepciona quem cria expectativa. Então, às vezes a galera viaja com um puta plano e daí acha que vai ser tudo aquilo e fala, não foi tudo aí. Você fala, gente, hoje deu pra ir lá e nós conhecemos esse lugar, foi maneiro. Pronto. E também você acho que acaba descobrindo mais os cantinhos, né? Porque acho que a galera. Eu tenho isso, assim, quando eu viajo. Obviamente eu quero ver algumas coisas históricas e tudo mais. Mas eu tenho também interesse em saber, pô, como é que são os pequenos lugares, o dia a dia, como é que é o bairro, essas coisas assim. Então também você vê isso, né? É uma Sim, experiência e diferente. normalmente são os melhores lugares, né? Os E os que a que estão galera menos cheios de turista conhece. já não é mais aquilo, né? O negócio é feito só pra você que É. eventualmente, acho que especialmente na Europa, todos começam a parecer mais ou menos a mesma coisa, porque tipo é só o ponto de turista genérico da cidade velha genérica. Aí fica Uhum, meio. sim, sim. Mas o bom do. Às vezes a gente joga sábado, domingo, então a gente tem folga segunda-feira, por exemplo. Segunda-feira eu tô de folga, então é um dia que você vai em algum lugar turístico e não tem ninguém. Nossa, é a melhor coisa você ter essas folgas nada a ver, assim, sabe? Eu tinha esse tipo de agenda quando eu trabalhava, eu já fui mágico, eu trabalhava com agenda de artista, então era fim de semana, então meu dia de folga era segunda e terça. Tudo fechado ou tudo vazio. Isso é bom. A gente já não gosta de muita gente, multidão, então as datas assim, meio de semana, pra gente, eu gosto mais também. E meio que indo nisso também, assim, dessas pequenas coisas, e também de tá casado viajando assim. Às vezes a gente pergunta melhor país, pior país, essas coisas, mas qual foi o que você mais criou memórias legais, assim, que você gosta de lembrar? É, não, foi a França, viu? A França que
que a gente conseguia viajar muito ali, 1, 2 horinhas de carro, você tava em outro país, você cruzava Em que o cidade que você país ali, tava? sabe? Você conseguia fazer muita coisa. Eu tava em Tourcoing, dá 2 horas de Paris para a direita, perto da Bélgica ali, né? Então, ali eu acho que até hoje foi o melhor lugar que eu morei e as coisas que a gente fez também, sabe? Os passeios que a gente foi. Mas o maior tempo de dias que eu tive folga foi no Ano Novo, naquele ano que eu tava lá, a gente foi pra Holanda, em Amsterdã. A gente pegou um Airbnb e tal, vamos conhecer, tudo roteiro, minha esposa tinha feito e tal. Eu fiquei com uma gripe de febre, de 40 graus de febre, de, sei lá, 5 dias que a gente ficou lá, eu fiquei 4 no Airbnb deitado com febre. Nossa, a gente teve o primeiro dia que a gente chegou lá, a gente foi em museu, alguma coisa ali, passeou num barzinho. Os outros dias eu fiquei mal pra caramba. A gente foi pra lá e não conheceu nada. Então foi assim, um De ano todas as novo. coisas pra passar mal na Holanda. Pois é, esperou dar naquela data. Nossa, a gente tem que voltar lá agora pra conhecer a cidade que a gente não conseguiu. Mas é até bom que você estava numa distância, você mencionou 15 minutos da Bélgica, então você estava numa área da França ali que era muito fácil também visitar a própria Holanda, Alemanha, imagino, Luxemburgo, tinham vários países ao redor para conhecer, né? Imagino que Eu perguntei porque eu gosto de ver no Google Maps, é na fronteira, tipo, dá pra pegar um bonde. Uhum, sim, sim. Em 15 minutos a gente estava no mercado na Bélgica. Então, a gente ia, voltava ali, Tipo, bem, é bem pertinho. conurbado, assim, a fronteira. Uhum. Era uma plaquinha. Eu Tipo, você tá peguei. na Bélgica. Passou a plaquinha. já é o completo oposto, imagino, da Indonésia, que deve ser só uma ilha que não tem muita fronteira com outro lugar, né? Onde que você está jogando na Indonésia? Era na Grande Jacarta. Dava 1 hora da capital ali. Ah, então também é uma ilha que não tem fronteira com outros países. Uhum, sim, sim, é a ilha principal ali. É muita gente, cara, tem muita gente. Tipo, tem, sei lá, 230 milhões, tem mais gente que no Brasil e 90% da população tá nessa ilha de Java, que é a ilha principal de Jacarta ali. Então é assim, é 20 mil pessoas por metro quadrado. Qualquer lugar que você vá lá é muita gente, muito trânsito. Nossa, um trânsito assim, ó, louco. O trânsito de São Paulo em horário de pico é segunda-feira, 3 horas da tarde lá pra eles. Nossa, Pô, é. E o trânsito, quando eu muita quero usar loucura, países para muita comparar ao moto. Brasil, eu uso Índia e Indonésia, porque são A galera da transportação. Indonésia fala mal da Índia. Então, Ah, eles têm briga ótima. É tipo a gente com a Argentina. não, eles falam da Índia, não. Tipo, eles, não, a gente é bem melhor que a Índia, sabe? Falando assim, né? Mas, legal, tipo, o lugar tem muita coisa para conhecer também. Eu não conheci muito, mas pelo cansaço também, sabe? Você vai, treina todo dia, joga, e você. Cara, eu chegar em casa, tomar banho e ficar no ar-condicionado, descansando. Que é assim, é muito quente, muito. A umidade é o pior. Parece que você sai do ar-condicionado, você começa a grudar. Parece que você tá no meio da selva amazônica, assim, ó. O dia inteiro, à noite também, sabe? 10 horas da noite é quente igual, úmido. Você, no jogo, pra treinar, você. Com calor, tipo, umidade muito alta, você sua muito mais, você cansa muito mais. É, é complicado. É um país equatorial, é tipo jogar em Belém, né? Sim, sim. É um Aham. esquema Aí tá bem pesado. pertinho da linha ali. Curiosamente, eu tô É. vendo algumas coisas sobre Indonésia, porque eu tô estudando a Companhia das Índias Orientais da Holanda, que foi lá e colonizou a Indonésia, né? Então eu tava vendo algumas coisas assim, aí eu tava pensando justo isso, né? O pessoal pegava barco pra ir da Holanda pra Indonésia. Nossa senhora, devia ter sido Longe. fantástico Eu ia até isso. perguntar, assim, como que foi dos países que você foi, quais foram os que tiveram mais dificuldades na adaptação cultural? Porque imagino, Itália é muito fácil, tanto você tendo descendentes, quanto sendo também uma cultura mais latina, mediterrânea, algo que já está até mais próximo da cultura brasileira. Mas desses países, né, Turquia, Indonésia, como que foi a adaptação, cara? O mais difícil realmente foi a Indonésia também. É muito difícil. Tipo, é outro mundo, assim, sabe? A cultura, a religião, sabe? Comida, tipo, não é tão diferente, mas eles comem muita coisa frita, sabe? Arroz frito, frango frito e muita pimenta e, nossa, o estômago, assim, ó, os primeiros meses lá até se acostumar é difícil. E idioma também, sabe? Era difícil a comunicação, então foi, acho que
desses aí, o mais difícil mesmo, o mais diferente foi a Indonésia pra mim, sabe? Nossa, é verdade, eu tô olhando no Google Maps agora, qualquer lugar que eu dou zoom, eu falo, não, aqui é no meio do mato, eu dou zoom da cidade. Cara, é Sim. cheio de gente, só que eu nunca tinha me ligado que quase todo mundo da Indonésia tá em Java. Meu É, na ilha Deus. principal ali. Tem que Aí você buscar vai uma ilha gente. pra cima, tipo, já é quase, tem muito pouca gente. Você vê aquelas histórias de anaconda comeu a pessoa, tipo, são uns animais assim, ó, muito Não é em exóticos, Java, é tudo muito. nas Ah, outras. nas outras ilhas, sabe? Aham. É uma natureza bem perigosa mesmo, sabe? Você ir realmente pro meio do mato, assim, eu tomei todos os tipos possíveis de vacina pra ir pra lá. Eu falei, não, doente eu não quero ficar, tipo, né? Você tem que ir preparado. Ah, você mencionou que a sua esposa chegou até a aprender um nível intermediário de francês quando vocês estiveram na França. É, como que foi a experiência também, assim, de vocês como casal nesses países um pouco mais exóticos, especialmente também a Turquia, né, que você mencionou, você não estava em Istambul, que é a cidade mais internacional, você estava pro interior de Ankara. Como que é, assim, essa vida mais Uhum. interior num país de maioria muçulmana, É. apesar que é um pouco mais soft, né, mas ainda assim, né, como é que foi? Não, a gente não estava junto ainda quando eu estava Ah, ok, nessa ok. cidade, na Turquia. Mas ali, quanto mais para a direita você vai na Turquia, mais religioso é, mais fechado é, sabe? Então, e principalmente cidade pequena ainda, para direita, mais para a capital, mais indo para a direita, pior é, sabe? Mais religioso, mais fechado é a mentalidade da galera É, ali, porque daí sabe? já tá indo Então, pros países árabes mesmo, ali na direita, lá no canto tem o aham, Kurdistão, né? sim, sim, né? E a minha esposa, ela foi a primeira vez para a Indonésia, o primeiro ano. Esse ano ela não foi, ela ficou aqui em Uberlândia, ficou no Brasil e eu fui sozinho. Questões tipo de religião e tipo ver alguém que não é da, principalmente para mulher, sabe? É, que também vale lembrar, a Tomar Indonésia mais também é o maior país cuidado, tipo muçulmano chama do mais mundo, né? atenção. Sim, lá não é obrigatório, mas 90 e tantos por cento é muçulmano, sabe? Então ela preferiu ficar, falou, não, pode ir, vai lá, trabalha, volta, eu vou ficar aqui, tranquila. Eu fui sozinha essa última vez. Entendi. Pra mulher é algo particularmente distinto, né? Mesmo pra gente, acordar com o grito lá da Torre da Mesquita, essas coisas assim, é A reza bem... deles, tinha uma mesquita do lado do prédio que eu morava, do apartamento. 4 horas da manhã, eu acordava todos os dias com a reza deles no alto-falante, tipo, muito alto, muito alto. Qualquer lugar do país que você tá, você Essa vai é a ouvir, dica sabe? aqui, inclusive, de nômades. Se você for para um país de maioria islâmica, for visitar o Marrocos, Turquia, onde é que quer que seja, antes de reservar o seu Airbnb, se o seu Airbnb tiver, assim, suspeitosamente bom, a um preço suspeitosamente barato, geralmente é porque ele está na parede de uma outra mesquita. Eu já cometi esse erro também, de, Ah, tipo, tá. pegar um Airbnb que era colado com uma mesquita e queria fazer chamada assim, igual a gente tá Eu fazendo ia agora, falar, isso aí tem podcast. muito cara, esse tem placa, tem história, cara. Mano, pega um podcast É, assim, a gente gravando quando eu tava lá no Marrocos, e do nada ficava 10 minutos aquela. Pum, Allahu Akbar. Mano, eu, tem que pegar uma certa a distância. primeira vez que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi isso foi essa vez que eu fui na Turquia. E bem, sei lá, 6 da manhã, eu lembro, eu acordei com barulho e eu não tava entendendo, eu acordei assustado, achei que era alguma sirene. Eu falei, pronto, tá, tão bombardeando alguma coisa, tipo, sei lá, algum ataque, alguma... Eu abri a janela, olhei pra fora, aí eu tava do lado, tipo, dois terrenos pra frente, assim, era uma mesquita muito grande, assim, sabe? Aí eu, tá, não, beleza. Peguei, fechei e voltei a dormir. Eu assustei essa primeira vez, sabe? Você não sabe o que que é? Tem uns lados assim da cultura que são muito alienígenas pra gente, mas também tem umas coisas muito legais desses países. Né? Culinária também, pra quem curte, né, curte comida árabe, curte esse tipo de coisa, consegue encontrar umas coisas muito boas. Mediterrâneo também, de certa forma. É, Renan, um ponto que eu queria perguntar para ti, da parte de assim, aceitação e tanto adaptação nesses países, como que o brasileiro é visto, tanto no contexto profissional, nos clubes de vôlei, nossa reputação talvez, e mesmo no dia a dia nesses países que você já foi, porque da Europa a gente até conhece um pouco mais, já tem, sabe, quase todo mundo tem algum parente que já pegou cidadania italiana, já foi visitar, já conheceu alguma vez.
Mas para esses países mais, né, Grécia, Turquia, especialmente Indonésia, eu não tenho muita ideia. Todos os lugares que eu fui até hoje, tipo, muito bem recebido, sabe? Fala, brasileiro, aí já vai, é samba, é futebol, é Ronaldo, Neymar, sabe? São os estereótipos, assim, sabe? Mas sempre a galera fica feliz, sabe? Do Brasil, olha só, que legal, sabe? Em relação a isso, de onde a gente é, tipo, sempre fui muito bem recebido, assim, por todo mundo, sabe? A gente é meio país arroz de festa, assim, né? Ninguém vai reclamar. É país pizza, todo mundo Aham. gosta. Se tiver uma pizza aleatoriamente na sua casa, você não vai ficar puto. Pois é. Então é recepção muito boa, assim, sabe? Você vê isso no contexto profissional do próprio vôlei mesmo, assim, de chegar numa equipe nova e o pessoal, não, brasileiro. Porque o Brasil é um país, né, renomado e bem condecorado no vôlei. Sim, sim, pela história que o Brasil teve esses últimos anos, principalmente com o Bernardinho, a época de ouro ali, que a gente ganhou tudo, sabe, na seleção. Você chega, o brasileiro tá vindo jogar aqui, então você já chega, tinha uma galera respeitando, assim, sabe? Pô, tipo, o cara deve, no mínimo, jogar bem, o cara do Brasil pra estar aqui deve ser bom, sabe? A gente tem essa imagem boa do voleibol também, sabe? E como é que foi jogar com o Bernardinho? Eu queria chegar nisso, né? De jogar com a seleção e tudo mais, pô, É. 10 anos disso. Como é que é a experiência? Eu conheço ele pessoalmente, assim, ouvi ele falando, de fato exige um foco ali, porque, meu Deus, mas. Como é que é isso, cara? Eu peguei os últimos anos dele na seleção. Quando eu fui pra seleção adulta, foram 2 anos só. Então, e eu não ia, eu só treino, eu não ia para algumas viagens eu fui, mas para as finais de campeonato assim, eu já era cortado, sabe? Eu já era o terceiro posto ali. Então eu ficava mais, eu peguei mais ele durante os treinos. E durante o treino, assim, ó, não tem nada a ver o que ele é no jogo. Treino, o cara não falava nada, tipo, só quando acontecia alguma coisa muito ruim, assim, muito besta, você errava, aí você levava um zorro bonito, assim, ó, gritava alto pra caramba no meio da quadra pra todo mundo. Mas assim, tipo, perto das reações que ele tem em jogos, é totalmente diferente no treino, sabe? No treino, pô, é de boa, tranquilo ali. Mas assim, ele tacando a bola, caía a bola, já vinha outra, sabe? Não para, é desespero. Treino, assim, treino até a morte, até acabar a última força que tem do corpo, sabe? Eles treinam muito, sabe? Muito bom. Cara, tipo, muito inteligente. Na tática, na técnica, os exercícios que a gente fazia durante o treino, sabe? Durante o jogo, as instruções que ele dava, fenomenal, assim, sabe? Um cara muito diferenciado. Né? Mas aí eu peguei mais essa parte de treinamentos, não tanto de jogos com ele. Não, mas eu já tinha ouvido essa reputação de que o cara quebrava todo mundo no treino, assim, horas pesadíssimas. E era o que. Eu lembro que ele falava alguma coisa assim, né? Que era tipo, é o que eu vou fazer, então. E é uma mentalidade diferente. Eu fico pensando assim, como é estar exposto a isso o tempo todo, né? Porque, pô, como criador de conteúdo, eu sinto que às vezes falta disso. Mas curiosamente eu jogo xadrez e o meu professor é grande mestre em xadrez. Só que as pessoas têm um contexto, existem tipo 1.700, 1.800 grandes mestres vivos, então não tem muitas mentes dessas pra você estar exposto. Então mesmo quando o cara só tá falando de alguma coisa da vida, você fala, cara, as coisas são diferentes. Então assim, tá exposto no dia a dia a esse nível de performance deve mudar a pessoa por dentro, assim. Sim, se você realmente conseguir absorver tudo o que ele tem para ensinar ali, sabe, é- você melhora muito o seu nível mentalmente, fisicamente, sabe, a sua tática técnica que você vai ter ajuda muito. Um bom treinador faz toda a diferença. Me conta assim, eu gosto de fazer essas perguntas diferentes, assim, uma coisa que ele te ensinou que geralmente a galera não pergunta, que foi assim, um pouco inesperada. Eu acho que nada de alguma coisa diferente assim tipo que os outros técnicos que eu tinha passado já não tenham falado, sabe? Mas não só com ele, mas também os outros atletas, os mais velhos que estavam nas seleções aqueles anos que eu fui, assim, tipo, você tá ali, você tá 100%, sabe? Você vai pra treinar, tá com dor, tá cansado, mas não tem o que fazer. Essa é a nossa vida, você tem que aguentar, tipo, beleza, tem um limite da dor, o limite do cansaço também pra recuperação e tal, mas você dá. É o jeito.
mais fácil, digamos, de você evoluir no jogo. Se você não consegue, não faz no treino, você não vai conseguir fazer no jogo, na hora que realmente precisa, sabe? E quanto mais e melhor você faz no treino, mais fácil vai ser sair na hora do jogo, na hora da pressão, que você vai estar com outras forças ali do lado de fora que vão querer te atrapalhar, vão querer, sabe, foco, tipo, então você treinar o seu 100% todos os dias, você tentar esse seu 100% todos os dias é o que realmente vai fazer você subir de nível, sabe? É isso o que ele e o que todo mundo que tá ali, que chegou naquele nível, sabe, tem que fazer para estar ali, para se manter ali, acima de tudo. Né? E uma coisa que você falou disso da pressão também, uma curiosidade que eu tenho, pessoal, e eu imagino que muita gente que tá assistindo vai ter isso. Cara, como é que é isso? Tipo assim, você entra na final de Mundial, você falou, pô, 15 mil pessoas na Indonésia, pô, valendo tudo, valendo a carreira. Não só essa, mas assim, tem jogos que você olha e fala, cara, isso aqui nós ganhar um ponto diferente da minha carreira e tudo mais. O que você faz com a cabeça numa hora dessa, assim? Olha, antes do jogo, até eu entrar em quadra, botar o pé dentro da quadra para começar a alongar, é assim, eu tento não pensar. Pensar na janta, pensar nas férias, em casa, o que eu vou fazer, que vai chegar em casa, pô, vou falar com a minha esposa e tal. E foi um jeito que eu consegui de perder, de controlar essa ansiedade que eu tinha, sabe? Que era antes do jogo, eu não conseguia dormir, ficar pensando, nossa, aí você só pensa coisa ruim. Essa ansiedade aí, você assim, ó, você vai pra baixo. Aí se eu errar, tipo, você nunca pensa, pô, vou ganhar 3-0, joga bem pra caramba. Pra mim, um dia antes do jogo era, nossa, vai só acontecer coisa ruim, eu vou errar, tipo, não vai dar certo. Aí já falei, o próximo ano ninguém vai me querer e tal. Então foi um jeito de eu controlar isso, assim, não, eu saio de quadra, do treino e do jogo, eu não penso. Voleibol para mim assim, é inexistente. Só eu vejo o celular, mando alguma mensagem no grupo, a programação que eu vejo, ó, tá hora eu tenho que estar lá e pronto. Aí eu entro, começo ali, tipo, boto o uniforme, amarro o tênis, aí tá, beleza. Aí eu voltei a ser atleta de vôlei agora, sabe? Isso me ajudou e me ajuda muito hoje em dia também, sabe? Aí eu não pensar enquanto eu tô fora dali, sabe? Beleza, você vai estudar, você vai ver o vídeo, tipo, vai pensar na tática do adversário, sabe? Mas isso durante os treinos, durante as horas de vídeo e tal. Não sou aquela pessoa que, nossa, vou ficar fazendo um treinamento mental do que eu vou fazer na hora e aquele cara vai fazer isso e se a bola, sabe? Eu não consegui, tentei fazer isso, para mim não serviu, só me dava mais ansiedade ainda. Então o jeito que eu achei foi assim, ó, desligar minha cabeça do vôlei. Eu não penso em vôlei, é o meu trabalho. Quando eu tiver em quadra, eu volto nisso, sabe? Foi assim que eu consegui chegar no meu auge, tipo, mentalmente, tipo, fisicamente agora também, sabe? E isso é uma coisa que foi uma tática que eu tive que aprender. Depois de muitos erros, muitas formas que eu tentei e não deu certo, sabe? Isso pra mim é ali. Eu tô ali, eu não levo trabalho pra casa, sabe? Eu não falo de vôlei com a minha esposa. Tipo, ela já não. Ela, ela não gosta de vôlei, ela gosta de me ver jogando. Eu tô vendo meu marido jogando, sabe? Então a gente não assiste vôlei. Eu também fora, eu não. Eu prefiro muito mais assistir a série, jogar um jogo no computador do que ver algum esporte, para todos os esportes, sabe? Vôlei, os caras que eu conheço estão jogando ali, eu dou uma olhadinha e tá, falo, beleza, já, já chega de vôlei por hoje. Então, assim, esporte quando eu tô ali fisicamente, sabe? Eu admiro quem consegue ter essa chavinha, cara. É uma coisa que eu não consegui ter ainda, assim. Isso aí parece tipo domingo, tipo assim, chega fim do domingo, né? Quem tem um trabalho normal, você começa a pensar na segunda-feira. Puta que pariu, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Vai ter reunião, vai ter reunião de kickoff, que saco. Acho que né, isso aqui 200 vezes mais Mas forte, né? uma das coisas boas é isso. Nem se eu quiser eu posso levar o trabalho para casa, sabe? Assistir, beleza, ver um jogo, mas É tipo, bem claro a fronteira, né? pra Não mim não tem. serviu, sabe? Tipo, eu não vou bater bola aqui na sala de casa. Então, acabou ali, já Sim, era, sim. sabe? Isso é uma coisa boa do Não tem o esporte, sabe? lado do home office de, sabe, você sempre está imerso, né? Tem que ficar, Não tem o chefe Aham. enchendo o saco, vai fazer o quê? Eu faz faço o um quê, mano? saque aí em Nossa, casa. maravilha. Então, Renan, o É, Rafa tinha perguntado essa parte do treinamento e do ensinamento do Bernardinho. Eu queria perguntar para ti dessa parte de treinamento mesmo, assim, de desenvolvimento de você como atleta, sua concepção de jogo, estratégias, táticas, assim, onde que você
sente que mais desenvolveu o seu jogo como jogador profissional, sabe, em quais clubes ou com quais treinadores, e também puxando nessa linha, assim, você vê que tem uma diferença tática, estratégica em concepção de jogo muito grande entre os diferentes continentes que você já jogou, ou assim, o meta, digamos, do vôlei está muito uniformizado no mundo todo? Olha, os momentos que eu mais aprendi, que eu mais tipo, melhorei no voleibol, taticamente, tecnicamente, foi tipo, os piores momentos. Os de pressão, os que eu tava mal, sabe? Tava com alguma dor, alguma lesão, e tava fora do país. E a pressão lá fora é muito maior. São menos estrangeiros. Então, são os principais jogadores. A responsabilidade é que, ó, vocês têm que resolver. Então a pressão é muito maior do que você jogar aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Ah, jogou dois, três joguinhos mal. É tipo, pô, te Obrigado, trouxemos até valeu. aqui, foi todo esse trampo, então agora tem que Toma entregar, aqui né? seu contrato, toma mais um salário aí. Obrigado, tá? Sabe? Não tem entrar na justiça. É assim uma coisa. Você pode fazer? Pode, mas difícil de acontecer muito tempo, sabe? Então você vai aceitar a proposta que o cara te fizer ali, você vai procurar outro time e sabe? Então foi nos piores momentos que bateu a água tava no pescoço já, que você fala, não, agora, sabe? Tipo, você tem que sair dali, você é obrigado, sabe? Você tem sua família, depende de você, tipo, é o seu trabalho, sabe? Então, pra mim, foram esses momentos, sabe? Uma temporada que eu joguei mal, na outra eu fui pra um time menor, com salário menor, então essas aí que eu me obriguei a sair daquele buraco, sabe? A voltar a jogar bem, aquela temporada de você voltar pro mercado, voltar a aparecer. Ah, o Renan jogou mal ano passado, mas, pô, esse ano ele tá bem pra caramba, sabe? Ó, vamos, já estamos de olho, já de novo, sabe? E todo ano é isso, todo ano no esporte você pode ser o melhor jogador do mundo. Se você não jogar bem naquela temporada, tipo, já vão começar a desconfiar de você. Ixi, o cara é bom, mas e aí? Esses últimos 2 anos tá vivendo do nome dele, sabe? Do que ele já fez. Então, isso só vai piorando, sabe? Todo ano você tem que se provar para todo mundo, para todos os times que você for, para qualquer lugar que você for, você tem que dar o seu melhor, tipo, se você quiser manter aquele nível, sabe? Manter aquele nível de vôlei, aquele nível de times que vão te contratar. Todo ano é uma batalha, assim, todos os dias. Não tem, esse ano vou dar um migué aqui, eu vou ficar mais de boa, tranquilo. Não existe isso, sabe? E tu pensa num depois, tipo, aposentar, o que que vai fazer, treinador, ou... Cara, qualquer coisa menos esporte. Falar, você vai jogar vôlei de praia depois você parar. Jamais, jamais, assim, ó, né? O técnico tem a mesma vida que o atleta. Todo ano pode estar num time diferente, viaja toda semana e o técnico leva trabalho para casa. Tem que ver vídeo, tem que estudar e assim, jamais, eu nunca seria técnico assim, mas não, sabe? Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, minha faculdade, sabe? Meu tempo livre, eu acordo de manhã, eu vou programar, fazer algum aplicativo. Não, cara, meu objetivo de vida é home office. Pós-voleibol, home office, de frente ao computador, no ar-condicionado, assim, ó, em casa, sabe? Eu vou. Não, escolher morar ali, Itália, França, algum lugar na Europa, cara, home office, eu trabalho de onde eu tiver, sabe? Vou ter a minha casa, o meu lugar, sabe? Já tenho muitos planos para nossa casa no futuro, aonde que vai ser, o jeito, sabe? Aumentar a biblioteca, tipo, então assim, nada de esportes, vai ser em frente ao computador, é o que eu gosto, tipo, gostei muito dessa área, sabe? Eu fico praticando aqui, tipo, quando eu. Ixi, travou para vocês? Ah, tá, é. Agora voltou. Tinha travado as duas imagens. E então é isso. Minha meta é ser dev Renan no futuro. Literalmente. É, isso é bom. Fala, o que que você vai fazer quando se aposentar? Eu já sei exatamente o que que eu vou fazer depois que eu parar o vôlei, então não vai ser, nossa, eu vou sofrer porque eu não vou poder mais jogar, meu físico.
já não dá conta mais. Tipo, eu vou, não sei, talvez até os 40, eu tenho mais uns 5 anos ainda, eu tô com 35 agora. E eu vou enquanto estiver valendo a pena, sabe? Enquanto eu não tiver, enquanto o meu físico estiver aguentando também, sabe? Passar nesse momento que você, putz, eu vou jogar até o último momento, até não conseguir mais, sabe? Acho que eu não vou chegar a esse ponto, sabe? Acho que eu vou parar um pouco antes ali, quando eu estiver relativamente bem ainda, sabe? Num nível médio pra bom, sabe? Como eu falei, eu acompanho o xadrez e tem agora dois jogadores muito. O primeiro e o segundo melhores do mundo, né? O Magnus e o Hikaru. Os dois já estão meio em idade de aposentadoria, tipo assim. E dá pra ver que os dois estão numa atitude meio assim, ah, foda-se, eu também não preciso disso mais, tudo bem, dane-se, né? Mas eu também acompanho bastante LoL competitivo e às vezes você vê atletas que o cara é atleta quando joga LoL também, a galera acha isso meio estranho, né? Mas você vê atletas assim que às vezes os caras esticam mais do que deveria, fica porque não sabe a hora de parar, ou às vezes assim, o cara não tem o que fazer mesmo, né? Tipo, pô, se eu parar de fazer isso eu não tenho outro trabalho, então o cara tem que ficar ali forçando, mas é legal ver isso, tipo, você falar, ah, tô bem resolvido, quando tiver beleza depois, tanto faz, porque tem alguns caras que você vê assim que tem aquela dor do povo parar e não queria, ou não posso, é foda isso, né? Uhum, sim. Mas eu falo com a minha Isso esposa afeta o mental na sempre, hora de tipo, eu jogar acho que. também, eu acho, né? Joga mais sem Ah, com responsabilidade, certeza. assim. Não Sim, sem sim, você responsabilidade, mas já. assim, a liberdade do. Sem menos É, pressão. É. Né? E eu falo, eu acho que eu só tô com essa mente hoje em dia, tipo, beleza, quando eu tiver que parar, eu vou parar. Por eu já saber o que eu quero fazer, tipo, o que eu já sei fazer, sabe? Eu já tenho alguma coisa encaminhada, sabe? Se eu não soubesse, eu dizer agora, o que eu vou fazer? Tipo, começar do zero, assim, depois que você aposenta, aí é, deve ser difícil, sabe? Aí pra cabeça da pessoa deve ser bem Eu acho que complicado. é uma atitude É. muito pragmática, né? Você já ter, digamos, um plano B já montado há um bom tempo para quando terminar essa. Querendo ou não, vai se tornar um plano lá no futuro, né? O esporte não é uma carreira que você conseguiria levar até os 60, então, de certa forma, precisa já ter esse plano B montado e você ter isso, imagino que também dá um pouco mais de segurança, né? De você poder dar o seu melhor e no fim das contas não ter tanto receio do que pode acontecer, porque no fim das contas você também tem essa outra opção. Eu achei legal você também ter comentado esse fato de como tem poucos estrangeiros, vocês serem vistos como aqueles que têm que assumir a bronca, né? De certa forma tem tanto mais imagino, retorno financeiro e potencial disposição a nível internacional, mas também vem com essa responsabilidade adicional e essa pressão de ter tudo em jogo. Né? Acaba que é, também é muito semelhante com os outros brasileiros que vão no exterior. Né? Você está indo para uma possibilidade, às vezes, de uma remuneração melhor, de um trabalho melhor, mas você está ali, talvez com visto de trabalho, se cancela aquilo ali, você tem que voltar. Né? Então, esse sair de casa, eu acho que de forma geral, ele causa essa pressão de performance em você, de você não poder se acomodar. Porque não há espaço para acomodação, senão você ser mandado embora. é mais fácil quando você não tem escolha, né? Não tem o que fazer. Então, quanto melhor a sua posição no time, mais pressão vai ser. E mais ainda pela minha posição. Eu sou oposto, então, atacante, tipo, a minha posição é que eu vou atacar as bolas ruins do levantador, a bola quebrada, a bola alta, sabe? Eu tô ali para fazer ponto, sabe? Então é mais nítido o que eu faço dentro de quadra do que, tipo, por exemplo, um levantador, que ele não faz ponto, um líbero. É mais difícil analisar do que o cara que vai fazer o ponto, sabe? Ele vai derrubar a bola e o ponto vai terminar nele, para bem ou para mal. Então, eu acho que de todas as posições, a minha é a com mais pressão ainda, sabe? Então, 2, 3 bolinhas que você erra seguidas, você já olha, o seu reserva tá aquecendo ali já. Você vai, putz, agora se eu errar agora eu tô fora. Você sabe que você vai ser substituído, sabe? É, assim, é a pressão lá em cima nos jogos aí, todos os pontos praticamente, sabe? Tipo, você errou mais 2, 3, já era, você sai, talvez volta no outro set, talvez não. Tem que torcer pro seu reserva não ir tão bem, pra você conseguir voltar naquele jogo. Se o cara entra, joga bem pra caramba, você vai continuar de reserva até o final do jogo. Então, é bem complicado. E falando da vida pós-esporte também, de já ter planos e tal, foi uma coisa que eu já busquei há alguns anos já. Já tem uns 2 anos que eu terminei minha faculdade. Tipo, é bem recompensadora a vida de atleta e tal, mas é muito instável. Cara, você machucou, você precisou.
fazer uma cirurgia, alguma coisa, no meio da temporada, sabe? É assim, você perde aquele contrato, às vezes é uma cirurgia incapacitante, que você não consegue voltar ao seu 100% depois, sabe? Essa vida pode acabar de um dia para o outro, assim, muito, muito fácil, sabe? É muito instável, sabe? Querendo ou não, são poucas vagas, tipo, no mundo que tem, então muito atleta, não tem tanto time bom assim, sabe? Tipo, você tem que se programar para um plano B, assim, ó, o mais rápido possível, melhor, sabe? Que se acontecer alguma coisa, você já tá meio que preparado já, sabe? É, puxando de volta só que a parte do nível técnico, você vê uma diferença muito grande do nível técnico entre os diferentes continentes, ou mesmo estratégias de jogos, assim, entre jogar na Europa, jogar Brasil, jogar na Onde que Ásia? foi mais pegado? Ou já tá tudo Sim, tem, otimizado, tem. digamos, todo mundo tá na mesma? Não, depende o lugar, dá muita diferença do nível, sim. O melhor que eu já joguei foi na Itália. Foi tipo, cada ataque que você dava, o bloqueio dos caras era assim, ó, impressionante. O cara tava lá na sua frente, certinho, sabe? Foi um lugar mais difícil que eu já joguei, esses anos que eu tive lá, sabe? E os que mais eu evoluí também, sabe? Porque você é obrigado a seguir o ritmo da galera ali, sabe? E França também foi um campeonato bem disputado, muito bom. Que nem eu falei, o limite de estrangeiros vai limitar também o nível do campeonato daquele lugar, sabe? Então, você tem um limite para você contratar, que nem você falou, a gente contrata os melhores de fora, sabe? Não vão ter jogadores locais aqui. Então, varia muito o nível, assim, de país para país. Faz sentido da Europa ser mais competitivo pelo fato dos outros europeus não contarem como estrangeiros, né? No fim das contas é o quê? Uma base de pessoas para contratar de quase 1 bilhão? Efetivamente você tem um país de meio bilhão de pessoas. Sim, aham, aham, sim, isso ajuda muito. Os melhores times estão lá hoje em dia. Uma coisa que acho que aqui é um pouco mais nicho, mas a gente acaba vendo em alguns esportes, em alguns casos de altíssima performance, de países dando cidadania, né, por mérito, de forma excepcional para alguns atletas. A gente viu no caso no UFC, os Emirados Árabes deram cidadania lá para o Hamzat Chimaev, que era da Chechênia. Você chega ou já chegou a ver casos assim de colegas, pessoas que você conhece que, sabe, conseguiram uma cidadania de forma express pelo mérito esportivo? O que eu vejo mais são com os cubanos. Sempre, sabe, a galera sai de lá já assim, ó, meu, isso aí é o primeiro objetivo de vida dos caras, sabe? Você vê as histórias, assim, sabe? Pela situação do país deles, são os que mais eu já vi pegando cidadania de outros lugares. Mas, se não for um caso bem excepcional, assim, demora, sabe? São no mínimo 5 anos, eu acho, para alguns países. Então é difícil acontecer, sabe? Você ficar naquele mesmo lugar, tipo, durante 5 anos. É uma ou outra pessoa que você vê que faz isso, sabe? Mas existe, tem essa opção também. Entendi. Mas acaba sendo mais para o pessoal que necessita do que algo que é dado tão É, facilmente. Rafa, do seu lado, alguma outra pergunta para o Renan? Cara, eu acho que era isso, assim, não era tanto o podcast da Buroca, eu tinha para alguns lugares, mas mais a experiência mesmo e o trabalho, assim. Sim. Não, achei sensacional a conversa. Não, gostaria de deixar aqui aberto últimos comentários, recomendações suas, talvez para jovens atletas, assim, erros para não cometerem ou recomendações, últimas palavras que você gostaria de deixar para o pessoal. acho que não tem muito segredo, né? Eu vou repetir o que eu falei anteriormente, mas você treinar todos os dias, você tem que encarar aquilo ali como um teste, sabe? O seu treino, você tem que pensar que você está no meio de um jogo importante eu posso errar no treino, beleza, você tem mais oportunidades, mais chances, mas o que você conseguir fazer ali durante as 2 horas que você está na quadra, se você fizer melhor, bem feito, tipo, você acertar mais vezes, você vai estar otimizando o seu tempo, economizando o seu ombro, o seu joelho, a sua coluna, você vai precisar repetir menos, e isso com 20, você não vai pensar nisso, mas depois dos 30, você já começa, putz, eu preciso treinar, mas eu não posso treinar muito. Você vai ter que segurar na quantidade também. Então, quanto melhor você fizer, menos você vai ter que repetir, maior vai ser o seu tempo de vida útil do vôlei, sabe? É uma coisa que hoje eu penso muito nisso.
E você tem que saber controlar e tentar otimizar melhor o seu tempo de treino ali, sabe? Ser mais assertivo. E é isso, para os jovens que estão começando, é treinar. Treinar bastante, gostar do que você está fazendo, gostar de chegar no treino e ser fominha, e perguntar e assistir jogo e seguir alguém, o seu ídolo no Instagram, ver olha, o que eu posso ver que alguém da sua posição, tipo, o que esse cara faz de bom que eu posso copiar ele, sabe? Se ele tem um movimento mais parecido com o meu, tipo, o jeito dele jogar, é, pode servir de espelho para você tentar fazer no treino de amanhã, por exemplo, sabe? E isso hoje em dia é muito mais fácil do que quando eu comecei, por exemplo, com as redes sociais. Hoje em dia você consegue ver qualquer campeonato do mundo, praticamente, você consegue assistir, sabe? Online, você vê o campeonato italiano, o campeonato da Indonésia, meus pais assistiam aqui no Brasil, sabe? Tem muito mais fontes que você pode buscar, sabe? E é isso, é dar o gás todo treino, tipo, tentar fazer o seu melhor ali. Não tem segredo, não é fácil, principalmente no começo, sabe? Quando você está começando a aprender, você não sabe, você erra muito, é difícil. Os primeiros anos ali é muito sofrido, que eu lembro, assim, quando eu era mais novinho, sabe? Você quer desistir, você quer parar, você fala, não é pra mim, tipo, não vou conseguir. Você vê o cara mais velho ele jogando e fazendo umas coisas que você fala, nunca vou conseguir fazer isso, sabe? E é com o tempo, sabe? É com o tempo, com muita prática, muito erro, e que você vai conseguir melhorar, subir o seu nível e chegar a jogar contra o seu ídolo algum dia, talvez. Não, que maneiro. É uma ótimas recomendações. Gostei essa também de, sabe, treinar bem para ter uma boa longevidade, não se matar no treino. Acho que é muito aplicável para várias disciplinas, né? Pra fazer as coisas com a cabeça ali, treinar certo. Você mencionou de seguir também os esportes e os ídolos nas redes sociais. Quais são os seus arrobas para os nossos ouvintes também te seguirem, acompanharem os jogos? O que eu mais uso é o Instagram mesmo, @Renan Boiati, com 2 T's e I no final. É onde eu estou mais ativo ali nas redes sociais. Maravilha. Deixaremos aqui então na descrição desse episódio também para quem quiser acompanhar, quem quiser seguir, vai estar ali as redes do Renan. Acompanhe e, Renan, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para o Contra o Vento. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Beleza, obrigado a vocês pela oportunidade, por estar conseguindo espalhar essas histórias, tomara que ajude alguém. Com certeza. Valeu, gente. Grande abraço, ótima tarde aí. Valeu. Até mais.